tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky e hoje eu vim trazer um vídeo diferente, né? Além do Evangelho, que tem toda sexta-feira aqui nesse canal. Eu vim trazer 5 coisas que eu aprendi com o livro Nosso Lar, né? Pelo espírito André Luiz, escrito pelo Chico Xavier, tá? E assim, é um livro incrível, que eu indico muito que vocês leiam. E aqui eu fiz o top 5, que eu achei legal, mas eu posso trazer até mais top 5, porque esse livro ensina muita coisa. Só que assim, eu vou tentar dar o menos de spoiler possível, porque eu quero que vocês leiam, né? Leiam ou escutem a radionovela, o audiolivro, né? Mas escutem, ele dá uma base maravilhosa sobre o plano espiritual. E é importantíssimo que você escute, né? Porque assim você vai chegar lá sabendo de alguma coisa. Não deixem de se inscrever, tá? Curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e também me seguir no Instagram, que é Vicky_Raiz, e também o Eduardo, né, que é Essabag. E vamos para o vídeo. Primeira coisa, quando você não cuida do seu corpo em vida, né, encarnado, você não cuida, você fuma, você bebe, você não liga para pro teu corpo, né? Você acha que é desnecessário, né? Indiferente, na verdade, para você. Quando você chega no umbral, né? Porque quem bebe, quem tem vícios, vai pro umbral, vão te chamar de suicida, tá? E muitas das vezes, até o André Luiz, na verdade, ele não sabia, né, o porquê que chamavam ele de suicida. Mas por quê? Porque você tendo esse tipo de vício, né, você está se matando indiretamente. Por mais que você não esteja, né, ser um suicida direto, né, é muito pior, claro, mas ser um suicida indireto também é péssimo. E lá, quando ele chega no umbral, primeiramente que ele não entende nada, né, porque ele não sabe por que ele tá ali. Segundamente, começam a chamar ele de suicida e a perseguirem ele, a correrem atrás dele, criaturas horrendas. A outra coisa que acontece é que ele sente, mesmo ele estando morto, ele sente necessidades como se ele fosse encarnado. Ou seja, então ele sente fome e ele sente sede, né? E muita fome e muita sede. E lá não tem, lá é uma escuridão, é um lugar horrendo, né? É um umbral. Ele também perde a noção de tempo e de espaço. Então ele não sabe há quanto tempo ele está lá, ele não sabe, né, quanto tempo passa, quantos dias passa, parece que é só uma eternidade que ele vai estar lá. Além disso, uma coisa muito interessante que, olha o quanto de coisas que ele passa, né, nesse tempo que ele fica no umbral, ele sofre muito, mas ele conta que o pior, né, sofrimento é a saudade. Porque a saudade é algo que mata, né? Porque ele não sabe o que ele tá fazendo lá, ele não sabe pra onde ele vai, se ele vai ficar lá pra sempre, ele não sabe onde tá a família dele, então realmente ele sente uma saudade absurda e se torna, assim, o pior sofrimento. 2. Muitos os chamados, poucos que atendem esse chamado. Então é muito interessante que o Lísias, ele comenta, né? O Lísias é um personagem que vai estar em Nosso Lar. Não vou dar muito ênfase nele, porque eu quero realmente que vocês leiam ou escutem, mas é um personagem muito legal, que ele ensina muitas coisas pro André, quando ele já está na colônia espiritual, tá? Então, assim, falei da primeira fase, que ele tá no umbral e tudo mais, depois ele é resgatado, não vou falar também muito, e aí, né, ele começa a aprender muitas coisas lá, e essa é uma das coisas que ele aprende, que é muitos os chamados, mas poucos que atendem esse chamado, né? Porque o Lísias, ele explica que quando a gente está em espírito, a gente tem uma percepção da vida e da Terra muito diferente. Então a gente, né, espera fazer muitas coisas, realizar muitas coisas, tem muitos planos, mas quando encarnamos, caímos no mundo ilusório, no mundo onde os valores são invertidos. Os valores morais, eles não valem tanto quanto os valores materiais, por exemplo. E a gente vive assim mesmo, né? Aqui no mundo ainda tem muito isso, infelizmente. E aí ele explica que, na verdade, muitos são chamados. De fato, muitos são chamados, mas poucos que atendem esses chamados, né? Porque tem aquela frase, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas, na verdade, ele fala... que é muitos os chamados, mas poucos que atendem esses chamados. Porque logo que você atende esse chamado, você será escolhido. Por quê? Porque você entendeu o lado certo da vida, o caminho do bem, o caminho do Cristo para a evolução. Ok? E é interessante porque ele continua e ele fala que
tudo que você plantar, você irá colher. Porque o André Luiz não entende nada disso, né? Então, quando ele chega lá, ele tem muitas questões e ele fala isso. Que tudo que plantamos, seja nessa vida ou seja em outra, uma hora a gente vai colher, entendeu? Toda ação tem uma reação. E aí, ele dá alguns exemplos que eu quero falar para vocês aqui. Ele cita, por exemplo, homem de físico bom e usa essas facilidades de ter um físico bom para o crime, pode chegar paralítico ou até sem pernas. Então, né, que eles estão lá numa parte onde eles estão nos hospitais conversando, e aí o Ulisses começa a explicar, porque o Ulisses, ele é, se não me engano, um enfermeiro que trabalha lá onde o hospital onde o André ficou depois que ele saiu do umbral, e ele dá esses exemplos. Olha que interessante. Os que têm problemas sexuais, por exemplo, aparecem lá loucos. Então, para você ver como que você começa a colher o que você plantou em vida, até depois, logo que você morre, né? Então, é muito interessante isso, tá? Ele também fala que o homem que gastou seus olhos para o mal, né, chega lá de órbitas vazias. Então, é um absurdo aí, né, gente? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz em vida. Porque tudo está sendo contado. Também mostra isso no livro Nosso Lar, né? Que nossa ficha, da nossa vida, de todos os nossos atos, sejam bons ou sejam ruins, é fichado, é listado. E aí a gente vai ver nossos débitos, nossos méritos, nossos débitos e nossos méritos. 3. Lágrimas, quando não são de revolta, são remédio. Então ele já é autoexplicativo essa frase. Porque às vezes é muito importante que a gente desabafe, que a gente chore, que a gente libere tudo que tá aqui, sabe? E faz parte, isso até em espírito às vezes é necessário, tá? É necessário, é claro. E aqui ele fala que se não são de revolta, são remédio, porque querendo ou não, nos ajudam a passar, a superar qual fase a gente estiver passando. E depois, dentro desse tópico do 3, ele fala uma coisa incrível, maravilhosa. Aqui eu não sei se é o Lísias, tá? Se eu não me engano, é um outro espírito que agora eu não vou me recordar do nome, tá? Mas ele fala aqui. Lamentação demonstra enfermidade mental. Aprenda a pensar sem autopiedade. Então, sabe aquela pessoa que se fica lamentando, só se lamentando, falando quanto a vida é ruim com ela, quando a vida é má com ela, e ela fica só se diminuindo e tipo, sempre vendo a ela própria como uma coitada, né? Se demonstra que é uma enfermidade mental. É algo que temos, né? Quem tem isso tem que se policiar e tratar, tá? Porque temos que aprender sem pensar em autopiedade. Não podemos ficar, né, tendo autopiedade de nós. E sim compreender a vida como é. Ainda mais tendo o Evangelho, segundo o Espiritismo, como o maior guia para nós, para seguirmos. E não ficar sempre se lamentando, e sim lutando para poder passar por tudo que estamos passando aqui, superar, evoluir e se fortalecer. Tá? Então não fiquem se auto-lamentando. E também, gente, uma coisa que é muito ruim, porque você se liga a essas pessoas que também se auto-lamentam, que eu vou falar no tópico 4, tá? Então assim, é muito complicado, não façam isso. 4. Pensamentos ligam outros que pensam igual. Nosso pensamento é uma das coisas mais poderosas que temos. A nossa mente ela é muito poderosa. Já o nosso pensamento é muito, muito poderoso. Então, por exemplo, quando você está com uma vontade de alguma coisa, você está com muita vontade daquilo, você começa a pensar sem parar naquilo, você vai começar a se ligar nas pessoas que também pensam. Por isso que falam tanto que quando você está querendo alcançar seus objetivos, alcançar seus sonhos, você deve andar e com gente que pensa igual a você. Porque vai estar todo mundo ali na mesma sintonia de conquistar metas, conquistar os objetivos, né? Conquistar os seus sonhos. E não ficar andando com gente que te regride, porque consequentemente você vai regredir junto com as pessoas. Porque o pensamento contamina, sabe? A energia da pessoa vai te contaminando e você vai seguindo, ainda mais se você for meio influenciado, é muito mais fácil. Então, lembrem, pensamentos ligam outros que pensam igual. Seguindo ainda no 4, olha que interessante. Quem não coopera, não recebe cooperação. Então, às vezes você pensa diferente e você vê uma pessoa que pensa assim,
né, sempre regredindo, a pessoa nunca vai pra frente. E você quer ajudar aquela pessoa porque é uma pessoa querida, porque a gente tem pessoas assim, né, que não pensam igual a nós, mas assim, que você gosta da pessoa e você quer que a pessoa cresça. Mas você tem que sempre lembrar disso. Quem não coopera, não recebe cooperação. Por quê? Porque você pode tentar sim ajudar ela 1, 2, 3 vezes, mas quando a pessoa não quer mudar por si só, ela não vai mudar, porque você tá ajudando ela. Então não importa quantas vezes você ajude, ela não vai mudar. A pessoa, qualquer pessoa só muda quando ela decide, quando ela enxerga, na verdade, quando ela tem aquela epifania que a forma que ela tá vivendo só tá trazendo coisas ruins pra ela, e aí ela fala, não, eu preciso virar a chave, eu preciso mudar de vida. E aí ela começa a agir. E aí, consequentemente, às vezes ela pode até vir pedir sua ajuda, tipo, não, agora eu quero mudar, eu quero ir pra frente, e aí você ajuda, e você começa a ver a pessoa crescer e a subir. Mas é só quando ela decide. Então, se você gosta de uma pessoa, você gostaria muito que ela progredisse, mas você tentou ajudar ela 1, 2 vezes e ela não foi pra frente, deixa a pessoa estar no processo dela, aconselhe, claro, ore por ela, claro, você deve fazer isso, mas foque no seu, porque de fato, ou foque nas pessoas também que querem, já estão progredindo, porque de fato essa pessoa ainda não chegou o momento dela acordar e ver que ela precisa mudar a forma que ela vive, ok? 5. Agora é uma parte onde o André Luiz reencontra a mãe dele, que já tinha desencarnado fazia alguns anos, e ela fala algo muito interessante, muito, muito interessante mesmo. Ela diz, aqui nenhuma causa é perdida, é só questão de tempo e persistência. A vitória vai ser sempre do bem. Então olha só que interessante, nenhuma causa é perdida. Se você acha que aquela pessoa, né, isso a gente vai olhar no olhar de encarnado, né, e depois, né, no olhar de espírito, porque ela também tá falando disso, né. Aquela pessoa que a gente acha que nunca vai pra frente, aquela pessoa tá perdida, né, nunca vai se arrumar, se ajeitar, uma hora ela vai, né. Aqui em espírito ela falou, porque ela tava falando sobre o pai dele que tava no umbral, né, então falando aí do olhar espiritual, mas eu também não vou me abranger muito para que vocês vão lá e fiquem curiosos para saber, mas é isso, sabe, uma hora ou outra, o tempo ele faz acontecer e a pessoa vai evoluir, sabe? Então a gente tem que persistir no bem, nós que já sabemos disso, persistir no bem, continuar, tá? Sempre mostrando, dar exemplo para essas outras pessoas que ainda estão no caminho andando mais lentamente. Mas nunca pense que tem gente que tá perdido, que tem gente que nunca vai ter solução na vida. Claro que vai ter, tá? Uma hora ou outra vai. E eu gosto do final que ela fala, a vitória vai ser sempre do bem. Então, mais cedo ou mais tarde, a vitória vai ser do bem. É a mesma coisa que eu vejo muitas pessoas que falam que, nossa, o nosso planeta tá perdido, o nosso planeta tá no mal, o nosso planeta só tem a regredir. Não, o nosso planeta, por mais que as coisas estejam muito difíceis, eu sei que tá difícil, né? É claro, a gente vê isso, mas está muito melhor do que era há 30 anos atrás, está muito melhor do que estava há 100 anos atrás, e assim, né, indo. E vai estar muito melhor daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, etc. Tá? É um processo que leva o quê? Tempo e persistência. E quem que persiste? Tanto os espíritos quanto nós, que também somos espíritos, mas estamos encarnados, né? Persistindo no bem. Por isso que é tão importante que a gente faça o bem. Chico Xavier já diz, o bem que praticamos é nosso advogado em toda parte, ok? Então, por isso que é tão importante. Então, eu mesma já convivi com pessoas que falavam, não adianta fazer o bem porque a gente faz o bem e só se ferra, né? A gente só vê os outros se dando bem, fazendo mal, e a gente aqui sendo trouxa, fazendo bem. Porque mais cedo ou mais tarde, essa conta de coisas ruins que você fez para se beneficiar e para se sair bem em vida, encarnados, né? Vai chegar. E pode ter certeza que quem fez o bem também vai chegar essa conta que você fez o bem. E você vai você vai dar graças a Deus por ter feito bem. Então persista e dê tempo ao tempo, tá? Né? Porque a vitória, mais cedo ou mais tarde, vai ser do bem, tá? Gente, eu adorei fazer esse vídeo, tá? Tem muitas outras coisas que o Nosso Lar e os outras obras de André Luiz também, que eu posso trazer depois.
nos ensinam, mas eu quero fazer esse teste desse vídeo para ver se vocês gostam. Então, por favor, deixe o comentário de vocês aqui, se vocês gostaram, o que vocês levam aí de aprendizado, né? O que vocês já viveram aí de situações parecidas com alguma coisa que eu falei aqui. Me contem, porque eu leio todos os comentários e a opinião de vocês é muito importante, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o like, curtir, compartilhar, é importantíssimo. Também me siga no Instagram, @Vicky_Raiz, e o Eduardo também, tá? @Essabag. É isso, gente. Um abraço e até a próxima!